Ao encaminhamento e mais o horário Quer incorporar com o tempo da minoria? Vossa Excelência tem 8 minutos mais o tempo de orientação. Senhor presidente, por favor, o som. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em que pesa a dispersão do plenário, mas eu quero chamar a atenção de alguns pontos que considero muito relevantes, até para ninguém votar sem saber o que está nesse projeto. Primeiro, deputado meu caro Rubens Bueno, esse projeto não tem nada a ver com o projeto de decreto legislativo do deputado Espiridião Amin. Confere, deputado Espiridião Amin. Não tem nada a ver com aquele conteúdo do projeto de decreto legislativo. Por quê? O projeto de decreto legislativo que o deputado Espiridião Amin foi autor tratava da questão da composição das dívidas dos estados. O que o deputado Espiridião Amin queria com o decreto legislativo era alterar a questão do juro composto para juros simples. Isso é que o deputado Espiridião Amin queria. Não tem nada a ver com esse projeto. Aí nós começamos a discutir o 257 ainda lá no final do afastamento temporário da presidenta Dilma. Quando nós começamos a discutir, o que foi negociado com os estados, deputado Rubens Bueno? Somente a dívida dos entes federados na reunião que fizemos com os governadores. Não entrou esse catatal de condicionantes feito no projeto original e mais agora, no projeto substitutivo. Ou seja, nós vamos votar um projeto de lei agora, a urgência dele, sem sequer entendermos o que, deputado Afonso Mota, o que está no seu conteúdo. O que farão os governadores do Nordeste, com exceção de Alagoas, que se beneficiou? Sabe quanto é a negociação, deputado? Olha, eu sou muito respeitador dos argumentos que são colocados aqui por todos os lados. Sabe quanto é do montante negociado que é beneficiar os estados Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste? Somente 5%. Eu fico imaginando se a presidenta Dilma tivesse dado para a grande mídia um reajuste, aliás, tivesse destinado para o Rio de Janeiro 2,9 bilhões. Qual era a manchete que eu dizia no outro dia? É o governo da gastança, é o governo da irresponsabilidade fiscal. Além, deputado Bebeto do PSB, Vossa Excelência sabe do Nordeste brasileiro. O que fez o governo? Negociou para atender São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e deixou todos os outros estados a ver navios, sem saber o que fazer, porque esses estados já vinham pagando suas dívidas. Nós vamos discriminar a Bahia, o Pernambuco, o Ceará, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Piauí? Que negociação federativa é essa? Para atender quem? Para atender somente os estados ricos? Isso nós não podemos fazer, porque esse projeto, deputado Danilo Forte, ele é um golpe fatal nos estados do Nordeste. Eu não estou nem me referindo ainda à questão dos servidores, os condicionantes, porque o projeto retira quem foi eleito, não pode mais contratar, não pode mais fazer nada. Como é que nós vamos votar um projeto desse, deputado Arthur Maia? Eu não acredito que esta casa... Aqui não está em jogo governo e oposição, não. Aqui está em jogo a questão federativa, deputado Arnaldo Faria de Sá. Como é que nós vamos votar? Isso não pode, meus queridos companheiros parlamentares, porque sequer nós tivemos tempo, olha, e eu vou recorrer aqui ao deputado Espiridião Amin. O deputado Espiridião Amin foi um dos deputados que mais trabalhou comigo, o deputado Afonso Florencio, nesse projeto original. Lá atrás, nós não podemos aceitar isso, porque isso é uma coisa que discrimina muitos estados, não impõe princípio federativo, coisa nenhuma, tira a autonomia dos estados, tira tudo. Como é que nós vamos votar um projeto dessa magnitude agora, sem que sequer conhecemos o relatório? Nós não podemos fazer isso, porque inclusive os governadores, deputado Daniel de Goiás,
vão ter uma reunião agora amanhã com o ministro da Fazenda. Eu falei com o governador do Ceará, do Piauí, todos eles. Quer dizer que, deputado Danilo, nós vamos ajudar agora os prefeitos de capitais? Quem é que está mais quebrado na federação hoje? São os estados ou são os municípios brasileiros? Então nós não podemos, no mínimo, nós temos que ter responsabilidade aqui. Vamos discutir essa matéria na próxima semana, deputado ministro Patus Ananias. Nós não podemos fazer isso porque isso arrebenta com a federação. Isso é um cheque em branco. Não pode fazer isso. O que eu estou solicitando aqui, deputado Arthur Maia, os líderes do governo, vamos sentar e vamos discutir. Depois da reunião com o Meirelles amanhã, o ministro Meirelles, porque os governadores, vem Rui Costa, vem o Danilo, o Camilo Santana, vem o do Piauí, vem o do Rio Grande do Norte, vem o da Paraíba, vem o do Pará, vem todo mundo discutir isso amanhã com o ministro da Fazenda. Como é que nós vamos empacotar esse projeto hoje aqui? Ele é um projeto antipacto federativo. Aliás, muita gente aqui fala na questão federativa, o reequilíbrio federativo, e agora nós vamos votar um projeto que ele é um duro golpe naqueles estados bons pagadores. Eu não estou dizendo que a gente não deva renegociar, mas desse jeito, além disso, eu sei que fica difícil para os deputados do Rio de Janeiro falarem sobre isso. É razoável, numa crise como essa, o país dá 2,9 bilhões para pagar os servidores do Rio de Janeiro? Quem é que governava o Rio de Janeiro nesse período todo? Eu fico imaginando se fosse o governador do PT dirigindo o Rio de Janeiro nesses anos todos. Eu fico a me perguntar, dava escândalo se fosse a presidenta Dilma que liberasse 2,9 para o Estado, viraria escândalo no Jornal Nacional. E a seca no Nordeste? Aliás, o deputado Danilo teve audiência com o presidente interino e o governador do Ceará. E a seca do Nordeste, que não tem recurso para repassar. Como é que nós vamos ficar? Nós estamos correndo, porque o projeto de transposição de São Francisco já foi adiado. O ministro Jader Barbalho já disse, só vai poder chegar água nos estados no final do começo do próximo ano, primeiro trimestre. Nós vamos sofrer muito. Como é que nós podemos fazer uma farra desse tipo aqui dentro desta casa? Deputado Arnaldo Faria de Sá, nós não podemos fazer isso. É um erro se essa casa enveredar por esse caminho para votar isso a toque de caixa sem sequer. Eu não acredito que o deputado Esperidião Amin, que é um defensor desse projeto lá atrás, não o que está escrito lá atrás, ele não pode ficar num momento como esse sem dirigir a palavra, numa boa, ao parlamento aqui, a todos nós, parlamentares que estamos aqui votando essa matéria tão relevante para o país. É um apelo que eu faço. Eu conheço essa matéria, até porque eu era líder do governo quando nós negociamos com o deputado Esperidião Amin, quando nós negociamos com o ministro da Fazenda, com o secretário executivo da Fazenda, quando o PT apresentou o substitutivo, sabe quem foi o primeiro que acolheu? Foi o relator da matéria, o deputado Esperidião Amin, do PP. Portanto, em nome da decência federativa, nós não podemos enveredar por esse caminho, porque nós vamos aplicar um duro golpe nos estados do Norte, grande parte do Centro-Oeste, para Edmilson Rodrigues, e do Norte do Brasil, além das questões dos servidores e tudo, até a limitação de gasto está dentro. Não esperaram nem a PEC chegar para a gente discutir. É claro que nós temos que discutir, mas desse jeito nós não podemos aceitar. Portanto, eu faço um apelo para que nós não votemos essa urgência, porque senão não há condições de votar o mérito desta matéria, que ela vai prejudicar enormemente os estados, inclusive o meu estado, o estado do Ceará, que eu sei que vai prejudicar demais. Portanto, eu faço um apelo, em nome do diálogo, em nome da questão federativa, pelo menos nós votarmos essa matéria na próxima semana para construirmos o diálogo e amanhã, após a reunião com o ministro da Fazenda, os governadores indicarem o caminho para a gente sair dessa encalacrada que nós estamos aqui dentro. Por isso é o apelo que eu faço, para nós votarmos não, senhor presidente, porque essa matéria ela é prejudicial ao interesse nacional. Um minuto, senhor Como presidente. voto, já vou te passar quando tiver em processo de votação. Como vota o governo,